1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Se você pudesse colocar em pé em reverência à palavra de Deus, irmãos. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 7. Diz assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por essa noite estarmos na tua casa para ouvirmos a tua palavra, aprendermos com a tua palavra. Ó Deus bendito, nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, podemos assentar. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia no livro de Jó. Eu quero falar um pouco nessa noite, irmãos, acerca da prova da nossa fé. Se eu perguntar nessa noite quantos têm fé, todos dirão que têm. Cada um na sua proporção, óbvio, cada um na sua medida. Mas o interessante é que quando chega um momento na nossa vida, irmãos, que alguém quer pedir prova da nossa fé. Dizer que temos fé é importante. E então, daí nasce um dos motivos do sofrimento dos justos, quando a nossa fé é provada. Antigamente nós cantávamos um hino que dizia: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é posta à prova, o Senhor me dá a oportunidade de que eu cresça um pouco mais. E sabemos que isso é uma verdade, mas é difícil, irmãos. É difícil quando a sua fé é provada. Existe um motivo para que Deus prove a sua fé. E nós vamos entender isso lendo o livro de Jó e observando que no sofrimento de Jó, irmãos, existiam 4 perspectivas acerca daquela situação. E eu vou dizer nessa noite. A primeira perspectiva era aquilo que Jó via e entendia sobre a sua visão. A segunda era o que Satanás via sobre Jó. A terceira era o que Deus via. Obrigado. A terceira era o que Deus via. E a quarta era o que os amigos de Jó viam. Portanto, irmãos, quando você entender que o que Deus faz acontecer na sua vida, as provações que vêm sobre a sua vida, existem um propósito, uma motivação, e você precisa entender sobre 2 perspectivas: a de Deus e a sua. Jó, ele é provado por Deus. A Bíblia diz que Jó, o homem mais rico do Oriente, um homem muito renomado na sociedade da época, Deus então põe ele à prova. E essa prova nasceu de onde? Satanás, irmãos. Ele não aceitava a ideia de um homem ser fiel a Deus simplesmente por gostar, amar esse Deus. Ele não aceitava isso. Satanás, irmãos, ele não aceita a ideia de que você seja fiel ao Senhor só porque bom é servir a Deus, bom é estar na presença de Deus, bom é ser filho de Deus. Ele não aceita isso. E ele entendia na sua concepção que Jó era um homem mimado por Deus. Ele achava: esse Jó aí serve a Deus porque é rico, tem de tudo. Essa era a perspectiva que Satanás tinha de Jó. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você precisa entender o que é que Deus pensa sobre você e entender também o que hoje você pensa sobre você. Se você porventura chegou aqui nessa noite, talvez tendo um pensamento sobre você que não é o que Deus pensa, o Espírito Santo de Deus, ele vai transformar este pensamento. Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe tirar daqui abençoado, restaurado e renovado. Nós viemos na casa do Senhor
E quem vem à presença de Deus não sai com as mãos vazias, não, irmãos. Quem vem adorar a Deus, quem vem servir ao Senhor, sai de posse de vitória. E o Senhor, meu Deus, o Senhor quer dizer para nós nessa hora: meu filho, o que eu penso sobre você é o suficiente. O que eu tenho para fazer na sua vida não depende do que Satanás pensa sobre você, ou do que os supostos amigos pensam sobre você. Mas o interessante é que quando vem a provação, nós mesmos pensamos de nós diferente do que Deus pensa. Então eu vou fazer você lembrar, lá do Antigo Testamento, livro de Juízes, aparece um anjo do Senhor, que segundo a teologia, ele é a representação do próprio Deus, o anjo do Senhor. Aparece a Gideão diante de uma provação muito grande. Eram 7 anos de servidão sobre os midianitas. Era uma servidão muito grande. Segundo a teologia, a história conta que os midianitas, irmãos, chegavam lá na plantação do povo judeu, dos hebreus, e soltavam os seus animais. Eles oprimiam o povo de Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de se malhar trigo. Ele estava numa situação inadequada, num local inadequado. Quantas vezes você em provação, você não tem nem a liberdade de orar onde você queria. Quantas vezes em provação você precisa procurar um refúgio para você poder adorar e servir ao Senhor. Assim estava Gideão. E Gideão, diante da provação, quando o anjo aparece e diz para Gideão: varão valoroso, Deus é contigo. Gideão não pensava assim dele mesmo. Quantas vezes, irmãos, diante da provação, você olha para você e você diz: não, eu sou menor, eu sou pequeno, não vai dar certo, Deus não é comigo, nada vai acontecer. Mas o Senhor nessa noite diz: Ele sabe muito bem o que Ele pensa sobre você. Deus sabe muito bem o que Ele traçou para a sua vida. Deus sabe muito bem de onde é que Ele te tirou e o que Ele vai fazer através da sua vida. Ainda que você mesmo tenha hoje uma perspectiva meia duvidosa sobre a sua vida, Deus diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Você pode estar se sentindo pequeno, mas se Deus diz que você é grande, você é grande. Eu estava lendo esses dias, existe uma história muito antiga já, um escritor desde 1938, a história da águia e da galinha. Muitos já leram, essa história é muito conhecida, muito citada. E um camponês encontra um ninho de águia caído à beira do caminho, pega um ninho de águia, tinha lá um filhotinho de águia, leva consigo e passa a criá-lo no meio das galinhas, junto das galinhas. E quando passa um tempo, aparece um homem, um naturalista, um homem que era formado, e diz: essa árvore aí do meio, isso não é galinha não, isso aí é águia. Ele disse: não, é uma galinha, está no meio. Não é, eu conheço, eu estou vendo ali, não é. E aí ele disse assim: você quer saber se é ou não é? Tira do galinheiro, eu vou colocar. E colocou em cima de um penhascozinho, de uma pedra, de uma rocha, e disse para a águia: vamos, voe, alcance os céus, porque foi para isso que você foi criada. E aquela águia, o máximo que conseguiu fazer, pulou ali no chão e ficou ciscando, porque logo foi atrás das irmãzinhas, das galinhas, porque achava que era a galinha. E aí o camponês disse assim: você está vendo? Até ela mesma já se convenceu de que ela é galinha. Até ela mesma já se convenceu. Ele disse: não, esse animal não foi feito para isso. Esse animal, quando abre as asas, a envergadura dessa ave, na verdade, não animal, quando ele abre as asas, ele alcança 3 metros. Uma galinha não chega nem a 30 centímetros. E amanhã nós vamos lá na montanha e vamos fazer um outro teste. E então colocou a águia ali, e a águia meia assustada, e disse assim: vamos, voe, alcance os céus, você foi criada para isso. E então empurrou aquela águia, e ela, ao cair, abriu as asas, começou a bater as asas e voou mais alto do que eles podiam imaginar. E ele disse para o camponês:
Você não acreditava que ela era águia, nem ela mesma acreditava que ela era águia, mas existe um Criador que disse que ela era águia. E o Criador, quando diz que você é alguma coisa, você vai ser aquilo que o Criador disse que você vai ser. Portanto, nessa noite, irmãos, a prova da vossa fé tem um objetivo: mostrar para você aquilo que você mesmo pode pensar não ser. Aquilo que Satanás talvez diga, ele não pode ser tão fiel a Deus assim. Ele não vai suportar tanta aprovação. Logo ele vai parar, logo ela vai parar, logo vai voltar atrás. Ele não vai suportar. Ele só serve a Deus porque tudo vai bem. Ele só serve ao Senhor porque tudo coopera para o bem dele. Mas no dia em que Deus resolver prová-lo, ele vai sair de cena. Mas o Senhor, que sabia quem era Jó, que sabe quem é você, ele já sabia no que iria dar se fôssemos fiéis. Portanto, Deus diz para você nessa noite: a perspectiva que Deus tem sobre a sua vida, quando Deus tirou você de onde Ele tirou, Ele disse que tu seria vencedor, seria campeão, seria vitorioso, ainda que o inimigo diga que não, ainda que os amigos olhem e dizem: olha, o teu sonho não vai adiante, você não vai crescer, você não vai conseguir, ainda que você mesmo pense que você não vai conseguir. Deus diz nessa noite: eu sei os pensamentos que tenho para vós, e são pensamentos de vitória, são pensamentos de bênção e não pensamentos de derrota. Portanto, irmãos, dentro dessas perspectivas, eu encontro aqui na Bíblia, eu quero ler com você, eu vejo Jó dizendo uma coisa que é muito difícil de a gente poder dizer. Jó chega para o Senhor, capítulo 13. É interessante, irmãos. O título diz: Jó defende a sua integridade. Uma das características que trouxeram vitória a Jó foi porque ele sabia quem ele era. Se tem uma coisa que o diabo, irmãos, ele gosta de fazer na vida do cristão, é desfigurar aos olhos dele quem ele é. O inimigo, ele é mestre em tirar o valor do ser humano. Satanás é mestre. Enquanto Deus, ele olha para um pequenininho e diz: aquele será o meu escolhido. Satanás olha para aquele que Deus exaltou e diz: você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Jó sabia quem ele era, muito diferente de Gideão. Gideão, quando o anjo aparece e diz: varão valoroso, Deus é contigo, Gideão diz assim: olha, a frase é até bonita, mas eu não vejo isso que o Senhor está dizendo. Eu estou sob a escravidão, estou sobre uma opressão muito grande, eu não consigo enxergar isso que tu está dizendo, Senhor. Assim somos nós em algumas situações. Deus fala para você que você é vitorioso, que você é vencedor, que tudo vai dar certo, mas você olha para você mesmo e pensa que é você quem vai dar jeito na coisa, e olha para você e diz: não pode ser eu. Mas quando Jó é provado, no capítulo 13, primeiro versículo, diz assim: eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os meus argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele, contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele, como se zomba de um homem qualquer. O versículo 3: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó sabia quem ele era. O que Jó sabia de si mesmo? Eu não sou santo
mas sou justo. Eu estou sendo provado por Deus. Existe talvez um objetivo que eu não esteja entendendo agora, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho servido a Deus. Jó estava dizendo aquilo, irmãos, porque ele sabia quem ele era. E eu quero dizer para os irmãos essa noite: não deixe Satanás roubar de você aquilo que Deus disse que você é, aquilo que Deus disse que você será. Não deixe ele roubar isso de você. Porque quando o inimigo rouba isso do crente, do servo de Deus, irmãos, ele é o primeiro a decretar a sua derrota. Mas quando você sabe quem é você, é um dos primeiros trunfos da sua vitória. Porque ainda que venham, como nós vamos ler aqui, venham as palavras dos, entre aspas, amigos. Capítulo 22, nós vamos ler daqui a pouco. Um dos amigos dá uma receita para Jó, porque eles não acreditavam que alguém pudesse ser provado da maneira que Jó estava sendo provado, se este alguém não estivesse em pecado. Eles não aceitavam isso, não existia um outro argumento. Se Jó dependesse da perspectiva dos amigos e da perspectiva de Satanás, Jó teria naufragado na sua crença em Deus, teria desistido, teria sido engolido pela provação. Mas como Jó sabia quem ele era e sabia o que Deus dissera que ele era, ele esteve firme. Irmãos, às vezes nós falamos de onde Jó tirou força para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará e eu ainda o verei na minha carne. De onde Jó tirou força para dizer isso? Ele tirou da certeza de saber quem ele era e tirou da certeza de saber o que Deus pensava ao seu respeito. Portanto, irmãos, dentre essas perspectivas, observamos nos dias de hoje crentes fracos na fé, crentes com os seus ministérios afundando. E vale a pena lembrar que ministério não é opção. Ministério, existem contas a pagar. Ministério, existem contas a serem prestadas àquele que nos confiou. E muitas vezes, irmãos, nós ouvindo a situação ou a voz daqueles que têm uma perspectiva, como no caso que eu contei da águia. Se a águia dependesse do camponês, a águia seria galinha até hoje. Mas a águia, ela encontrou alguém que mostrou para ela quem ela era. Sabe quem é, irmãos, que mostra para você quem você é? O Espírito Santo de Deus. Jesus, quando sobe, diz aos discípulos: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito Santo, e ele vai comunicar com vocês, vai vos fazer lembrar. Tem horas, irmãos, que parece que você cai até no esquecimento, né? A prova é tanta, a luta é tanta, que você esquece até quem você é. Ou melhor dizendo, esquece até porque Deus disse que você seria isso. Ou um obreiro, ou um missionário, ou um cantor, ou um pregador. Porque a luta é tão grande que você acaba se esquecendo. Mas quando o Espírito de Deus te faz lembrar, você então começa a ter uma nova perspectiva. Começa a dizer: não, realmente isso é verdade. Deus me chamou para tal tarefa. Eu gosto muito do Salmo 77, que o salmista começa a dizer que Deus se esqueceu, começa a dizer que não tem contentamento, começa a dizer que ele lembra dos dias passados e se afoga nas lágrimas, mas lá na frente ele tem a coragem de dizer: não, isto é enfermidade minha. O Senhor nunca se esqueceu de ter misericórdia. Deus nunca errou. A enfermidade está em mim. E ele, no mesmo momento, ele diz: pois a partir de agora oferecerei a Deus os meus sacrifícios. Agora estou redescobrindo quem eu sou.
Deus me libertou, Deus me restaurou, para que dos meus lábios saíssem louvores e adoração. Então era uma enfermidade que havia me atingido, então eu estou curado agora, e a partir de agora eu voltarei a adorar, a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Quando o salmista descobre quem ele era, ele volta a ver quem ele era, volta dentro dele o desejo da adoração, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de estar na presença de Deus. O que Satanás tem pretendido nesses últimos dias, irmãos, é obscurecer a nossa identidade diante do Senhor. Vale a pena lembrar os irmãos que você tem duas missões nesta terra: servir a Deus e viver como pessoa, cidadão, ser humano. A Bíblia diz que quando os homens invejaram Daniel, eles lançaram uma trama diabólica, e eles com muita astúcia disseram uns aos outros: olha, se nós quisermos destruir este Daniel, nós não conseguiremos, a não ser que o façamos na lei do Deus que ele serve. Porque aqui dentro da Babilônia, como cidadão, como pessoa, como homem de confiança do rei, nós não vamos conseguir. Nós precisamos atingi-lo na lei do Deus dele. E é uma coisa que Satanás tem tentado fazer nos dias de hoje: destruir os cristãos, não como cidadãos, mas na lei de Deus. Às vezes, como cidadãos, somos perfeitos, bons homens, boas mulheres, bons cidadãos, honestos, cumpridores dos nossos deveres, mas nas leis de Deus, nas leis espirituais, nas leis que envolvem a nossa adoração a Deus, o inimigo muitas vezes tenta nos atingir. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quando Jesus vier buscar a igreja, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele não quer levar bons cidadãos à igreja, ao céu. Ele quer levar ao céu lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele quer levar ao céu aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E quem nasceu de novo, irmãos, quem está na presença de Deus, ele não ouve o que diz a perspectiva dos amigos, ele não ouve o que diz a sociedade, ele não ouve o que diz Satanás, mas ele ouve o que Deus diz sobre a vida dele. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: se lá no céu Deus decretou que você é vitorioso, pode se levantar o inferno inteiro, ninguém vai mudar a tua história. Se Deus disse que você será um vencedor na presença dele, pode Satanás e os seus anjos se levantar, não vai impedir o que Deus tem na sua vida. Se porventura nesses dias talvez provação e luta vem sobre a sua vida, ao ponto de você olhar e dizer: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho jeito, eu sou pequeno, Deus diz para você: tu és pequeno, mas eu sou grande. Tu não podes, mas eu posso. Tu não és, mas eu sou. Tu não tens, mas eu tenho. E Deus nessa noite diz para você: ele sabe o que ele tem pensado a respeito da tua vida. Deus sabe os planos que ele tem para a sua vida, seja na igreja, seja ministerialmente falando, seja como servo de Deus, na sua vida pessoal, existe um projeto de Deus para a sua vida. Satanás, ele quer que você olhe para o problema e diga: eu não vou conseguir. Eu tenho para mim que quando Davi vai diante de Golias, Davi não vê Golias, porque os olhos do Espírito são totalmente diferentes dos olhos da carne, irmãos. Quando Davi vai diante de Golias, Davi vê talvez um anãozinho menor do que ele. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai derramar a unção dele sobre os seus olhos. Você vai entender, vai enxergar que esse problema que você possa estar passando, você é maior do que ele em Deus. Você é mais vencedor do que você imagina. Talvez você tenha visto: pastor, são dias difíceis, dias de dificuldade, mas existe uma promessa. E quando Deus faz promessa, ele se encarrega de cumprir. Esses dias eu estava dizendo para os irmãos do culto da tarde, nós pregamos João 8,32, dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Como quem prega para os ímpios, mas na verdade esta palavra é para nós. Sabe por quê? O que Deus disse que vai fazer na sua vida, as promessas dele na sua vida, são as verdades de Deus. Mas só que o inimigo, diante da circunstância, ele mostra as mentiras dele e diz para você: você não pode, não vai ter jeito, olha como é que está a situação. E você muitas vezes troca a verdade de Deus, né? Se esquece dela e compra
a do inimigo. O inimigo diz, se fosse você eu parava, viu? Porque de acordo com a situação, fosse você porque não tem para quê? Para que continuar? Olha só, quanto mais você faz, fica pior. E às vezes ali é o próprio Deus lapidando o barro, amassando o barro, trabalhando no barro, preparando um vaso mais resistente, porque o que ele tem para enviar tem um peso de glória ainda maior. Se o vaso não for reestruturado, não for quebrado, não for moído, não vai suportar o que Deus tem para mandar sobre a vida dele. Então Deus leva o vaso lá na casa do oleiro, começa a trabalhar no vaso, começa a moldar o vaso, para dizer para ele, olha, o que eu tenho para você a partir de agora é coisa que você não imagina, coisa que você nunca experimentou na sua vida, mas se vier do jeito que tu está, tu não vai suportar. Eu preciso te experimentar um pouco mais, te amassar um pouquinho mais, te preparar um pouco mais, porque vem vindo aí da minha parte uma unção de glória sobre a tua vida, que você não vai suportar desse jeito. Eu vou ter que te provar um pouquinho mais, mas quando tu passar na provação, a minha glória vai descer sobre a tua vida e vai encher este vaso para a glória do meu nome. É por isso que às vezes você é provado. É por isso que às vezes você é experimentado por Deus. Porque o que Deus tem para fazer, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus não chamou você para viver segunda, terça, quarta, mesma coisa, não. Quem pensa que Deus chamou para isso está enganado. Deus só está esperando o momento certo. Os anjos do Senhor ficam ali, ansiosos para receber uma ordem de Deus. Senhor, posso ir agora? E Deus diz, ainda não, espera um pouco, meu filho. Posso ir agora, Senhor? Não, ainda não, espera um pouco. Porque eu estou preparando ele, eu estou preparando ela. Ele vai experimentar coisa que ainda não viu, ela vai experimentar coisa que ainda não viu. É por isso que tem lá a visão de Satanás sobre ele, a visão de alguns amigos sobre ele, mas o que importa sobre ele e sobre ela é o que eu estou vendo aqui. E eu estou vendo aqui um homem e uma mulher que vai fazer a diferença lá na terra. É por isso que eu vou enviar essa minha glória sobre ele e sobre ela, mas espera um pouco, porque eu estou preparando o vaso ainda, eu estou apertando um pouquinho mais, ele vai crescer um pouco mais, vai se aprimorar um pouco mais. Essas lágrimas estão sendo para alicerçar o ministério dele, o ministério dela, porque o que eu tenho para enviar sobre ele, sobre ela, é coisa grande. E por isso Deus diz aos anjos, espera um pouco ainda, aguarda um pouco ainda. E os anjos querendo descer, porque são ministradores a serviço de Deus e aos nossos também, e esperando. Irmãos, eu tenho certeza que a história de Jó, quando ele foi restaurado, não foi nunca mais a mesma. Não por questões matemáticas e numéricas. Jó teve o dobro. Jó foi abençoado duplicadamente, não. Alguém dizia, olhava, este homem, eu vi o estado que ele ficou. Eu tinha dúvida se ele era servo de Deus. Agora não ficou mais nenhuma dúvida. Este Jó é crente de verdade. Este homem aí serve a Deus de verdade. Eu vi o que ele passou, eu vi o deserto que ele passou, e hoje eu vejo, ele realmente é servo do Senhor, porque passou por uma provação tão grande e hoje está de pé na presença de Deus. Às vezes, irmãos, a provação que você passa não é para mostrar muita coisa para você, não. É para mostrar para amigos, vamos citar aqui amigos, para mostrar para o diabo e para mostrar para você mesmo. Tem uma coisa, se você não descobrir quem é você, qual é o seu papel na história da igreja, se você não conscientizar, esses dias o presbítero Eugênio pregou aqui na quinta-feira, o propósito era como crerão se não há quem pregue. E ele disse, eu descobri uma coisa, não tem como falar desse evangelho se esse evangelho não estiver aqui dentro. Não tem como sentir sede, anseio, vontade de ganhar uma alma para Jesus se esse evangelho não tiver caído aqui dentro ainda. É impossível. E é verdade, né, irmãos? Porque quando esse evangelho cai aqui dentro, começa a queimar, te incomodar, começa ali dentro de você a trabalhar, você não consegue ficar dentro de você, e você sai dizendo para alguém, olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Então ele sai. A mesma coisa, irmãos. Enquanto eu e você não descobrimos por que é que nós estamos na presença dele, por que é que Jesus me salvou, o que ele tem para mim, o que ele espera que eu faça,
O que a igreja espera de mim? O que Deus espera de mim? Você já fez essa pergunta? O que Deus espera de mim? O que a igreja espera de mim? O que eu posso fazer para ajudar um irmão, uma irmã? O que Deus está querendo que eu faça? E aí você vai poder contribuir muito mais para a obra do Senhor. E Deus, irmãos, nessa noite, Ele quer que você entenda uma coisa. Mesmo que a sua perspectiva sobre você mesmo não seja tão boa, Deus, Ele abre os teus olhos e mostra o que Ele acha de você. Mesmo que Satanás ache que você só é crente porque Deus te dá uma bênção, uma cura, você vai mostrar para ele. Mesmo que alguns amigos digam: não, você está passando provação, luta porque você está em pecado, você vai mostrar: não, é porque Deus está me provando, porque Deus tem algo tremendo para fazer na minha vida. Eu fico imaginando Jó diante da provação dizendo consigo mesmo: meu Deus, o porquê disso tudo? Mas antes de responder, ele disse: o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus me tirou. Nu eu vim, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus levantará nesses últimos dias soldados valentes, homens e mulheres, que estarão dispostos a fazer a obra de Deus. Como Jó disse em uma passagem aqui, ele diz assim: ainda que ele me matasse, todavia nele eu esperaria. Ele estava dizendo o seguinte: ainda que Deus fosse contra os meus planos, eu seria fiel a Ele. Irmãos, e quando Deus acha um crente fiel na terra, o inferno que se cuide. Quando Deus acha um crente fiel na terra, Satanás que se prepare, porque ele vai saquear o inferno. Porque não vai ter chuva que vai parar, não vai ter luta, não vai ter problema financeiro, não vai ter dor, não vai ter nada. Ninguém vai calar os lábios desse homem, dessa mulher de Deus. E é isso que Deus quer levantar nos últimos dias para esta igreja. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que sabem quem são na presença de Deus e sabem o que Deus está dizendo acerca deles. Pode o inimigo dizer o que quiser, mas quando você sabe o que Deus está dizendo sobre você, você levanta a cabeça, vai em direção ao propósito que Deus tem na sua vida. Portanto, nessa noite, o Espírito de Deus vai te fazer lembrar quem é você. Tem promessas, irmãos, na nossa vida, profecia, que acaba caindo no esquecimento. E aí quando você recebe a glória de Deus, você lembra de algumas promessas, e aquilo que Deus disse que você seria. Portanto, nessa noite, irmãos, lembre-se do que Deus disse que você é. Lembre-se daquilo que Deus disse que iria fazer através da sua vida. Deixe de lado a perspectiva do adversário. Se coloque de pé, porque eu quero orar por você.